continuidade, então, falando agora ainda sobre essa organização das colônias espanholas. Olha só, dando continuidade na página 402, não se perca aí, tá bom? Em razão do processo violento que foi feito para conquistar essas terras que os espanhóis estavam tentando dominar, foi um processo violento, não foi nada fácil, né? Foi um processo violento, mas com esse processo violento, mais as doenças que os europeus trouxe aqui para os indígenas, né, para esses nativos, houve uma redução muito grande na população indígena, exatamente. Houve muitas mortes devido a esse processo violento da conquista e também as doenças que os europeus passaram para esses indígenas. Os indígenas, eles não conheciam as doenças que os europeus tinham. Eles não tinham resistência, o organismo não tinha resistência. Por isso que houve muitas mortes devido a essas doenças, tá bom? Eles não conheciam, não tinham remédio, não sabiam como lidar com essas doenças. Assim, os colonizadores de algumas regiões passaram a empregar africanos escravizados para a mão de obra. Já que os indígenas não tinham em grande quantidade, então eles começaram a pegar africanos escravizados para começar na mão de obra ali das colônias, tá bom? Já que não tinha muitos indígenas, então vamos pegar os africanos. Isso ocorreu principalmente, esse processo de pegar esses escravos africanos, principalmente nas regiões que hoje corresponde à Colônia, Cuba e Venezuela. Então, naquela região ali, que hoje corresponde a essas regiões, que eu acabei de falar, Colômbia, Venezuela e Cuba, houve muita mão de obra escrava de africanos, tá? É importante que vocês entendam que, diferentemente dos indígenas, os africanos escravizados, eles eram comprados, eles eram como um processo de mercadorias, comprados, vendidos, enfim, tratados realmente como uma mercadoria, não como pessoa, tá? A hierarquia social na América Espanhola, então, baseava-se na origem de cada indivíduo. Então, a sua posição dentro da colônia depende da sua origem, tá? Quanto mais próximo estivesse da Espanha, maior era o status ali dentro da colônia. Se você nascesse lá na Espanha, se você tivesse nascido na Espanha, você ocuparia ali a principal hierarquia, né? Estaria no topo dessa pirâmide dentro dessa organização da colônia. Então, ter nascido no território colonial na América, ou ter sangue miscigenado, ou seja, filhos daqueles que casaram-se com indígena, com a indígena, era sinônimo de depreciação. Ou seja, era inferior aos outros, você era inferior aos outros, era menos importante que os outros, tá? E com o avanço dessa miscigenação entre os brancos, negros, indígenas, os estratos sociais passaram a se tornar ainda mais complexos, mais difíceis de se organizar, e também a desigualdade começou a cada vez mais a aumentar entre esses tipos de classificação, né? Pessoas nascidas na Espanha, pessoas nascidas aqui na América, que são pais de espanhóis, aí depois vem a miscigenação entre o casamento entre um espanhol e a indígena, e nascia o mestiço, e assim por diante. Começou a ficar ali cada vez mais complexa, e a desigualdade começou a aumentar cada vez mais, tá? A pequena minoria de brancos discriminava a maioria da população. Então, isso acontecia muitas vezes, tá? Indígenas, negros, mestiços, eles eram muitas vezes não, eles eram proibidos de circular nas ruas ali com joias, com armas, com roupas mais finas. Então eles eram proibidos e eles não tinham nenhum direito político, tá? Então realmente eles tinham menos privilégio que os outros. Outro elemento de desigualdade era o privilégio político dos chapetones em relação aos crioulos. Com o tempo,
com o tempo, essa situação gerou muita insatisfação nas ricas famílias crioulas. Lembra que eu falei para vocês que os crioulos, eles eram ricos, eles tinham dinheiro, então eles não poderiam participar da política. Só que eles estavam ali já chateados. Poxa vida, por que a gente não pode participar? Então eles começaram ali a ficar muito incomodados com isso. E isso foi um fator muito importante na crise do poder colonial na América Espanhola. Exatamente. Então os crioulos, eles começaram a passar a exigir maior participação na política. Já que começou a ter essa crise, eles falaram, olha, a gente também quer participar da política aqui. Que coisa, por que a gente não pode participar? A gente tem dinheiro, por que nós crioulos não podemos participar aqui das decisões políticas, fazer parte dos cargos políticos? Por que a gente não pode? Então isso começou, eles começaram a passar a exigir maior participação na política, ali nas colônias espanholas. Tudo bem até aqui? Ótimo, nós terminamos essa explicação de hoje. Na próxima aula, nós vamos fazer atividade juntos. Te espero lá, clica lá e volta aqui comigo.